Fala galera, beleza? Bom, como a nossa primeira aula ainda estava com o computador antigo e eu não consegui gravar, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui curtinho para a gente fazer uma revisão do que foi a primeira aula de Clarice, para que vocês possam fazer aí a maratona de véspera para a prova da UEMA. Então a gente vai dar uma passada aqui nos conteúdos que eu acredito que sejam os mais importantes que a gente viu na primeira aula, que foi uma aula baseada em aspectos da vida de Clarice, e na primeira parte do Perto do Coração Selvagem, nessa divisão que eu fiz do livro, que eu dividi em três partes, né? O livro é dividido em duas e para a gente diminuir aqui a quantidade de conteúdo por aula, eu dividi o livro em três, né? Então a gente vai ver esses aspectos da vida de Clarice, do nascimento dela até a publicação do Perto do Coração Selvagem, e aí a gente vai ver alguns tópicos desses primeiros capítulos de Perto do Coração Selvagem, que são 4 ou 5 capítulos, deixa eu tirar uma dúvida aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 capítulos, que vai do capítulo Pai, que é o primeiro, até o capítulo Banho, que marca aquela passagem que a gente viu da Joana criança para a Joana adulta, que é quando a Joana ela começa a mais ou menos se perder daquilo que é a sua própria essência. Mas vamos começar pelo começo, né? Bom, Clarice ela nasce em dezembro de 1920 na Ucrânia, como vocês já sabem. Ela é filha de pais judeus. O pai, que quando ele chega aqui no Brasil, ele muda o nome para Pedro. E a mãe, que se chamava Mania, e ela é a filha caçula de outras duas, na verdade. Ela tem duas irmãs mais velhas, a Elisa, que é a mais velha, e a Tânia, que é a do meio. E a Clarice é a caçula desses três filhos. Ela nasce na Ucrânia, num contexto, em 1920, no contexto em que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, e que já era União Soviética na época, não era mais o Império Russo. A gente sabe que a partir de 1917 a Revolução Russa, as revoluções russas, né? E em 1920 já se vive o período da Revolução Bolchevique, e há uma perseguição aos judeus, especialmente os judeus ucranianos. Os ucranianos, como um todo, não eram bem vistos pela comunidade russa, pela comunidade soviética, e os judeus também não. Então a família da Clarice estava inserida nesses dois grupos que são grupos de outsiders, vamos dizer assim, né? Grupos que estão de fora daquele tipo de cidadão que era o cidadão que a União Soviética queria ter. Então há essa perseguição aos judeus, que fazem com que a família de Clarice comece a mudar de cidade antes, inclusive, da concepção de Clarice, antes de Clarice não só vir ao mundo, mas antes, inclusive, da mãe de Clarice estar grávida. E aí eles saem da cidade natal e começam a viajar aí por vários lugares. Em uma dessas viagens, em um desses ataques que foram feitos às comunidades judaicas, que eles chamavam de pogroms, né? Em um desses pogroms, que consistiu basicamente em um grupo de soviéticos entrar na cidade e destruir tudo que achasse pela frente e matar todos os judeus que eles olhassem pela frente. Era uma coisa realmente terrível. Em um esses ataques, existe a possibilidade da mãe de Clarice ter sido violentada sexualmente, e a partir daí, a partir dessa violência, ela ter contraído sífilis. E aí existia uma crença, principalmente ali nos arredores da cidade onde ela nasceu, que foi a cidade de Shechelnik. Existia uma crença de que para se curar doenças venéreas, o ideal era que, para se curar doenças venéreas nas mulheres, o ideal seria que a mulher virasse mãe de novo, que a mulher engravidasse. E aí pode ser que a Clarice tenha sido gerada
nesse contexto de, entre aspas, salvar a mãe, né, de desadoecer a mãe. E a gente fala sobre isso porque a Clarice falou sobre isso. A gente tem informações, principalmente na biografia que eu li, que foi a biografia que eu dei como referência para vocês na aula 3, a do Benjamin Mosé, de que a Clarice ela tem essa espécie de dívida, entre aspas, com a mãe, porque ela teria sido gerada para poder salvar a mãe e isso não aconteceu. A mãe vai começar a ficar cada vez mais doente até ela ficar paralítica, né? Ela ficou totalmente paralisada, todos os seus membros paralisados e morrer aqui no Brasil já no Recife, quando a Clarice já tinha mais ou menos uns 8 para 10 anos de idade. Mas enfim, a Clarice nasce, voltando lá para a Ucrânia, ela nasce na cidade de Shashonik. Nesse contexto de fuga, a família ainda tenta, algumas vezes frustradamente, fugir da Ucrânia, quando a Clarice tinha ali menos de um ano, e eles não conseguem. Essa fuga ela só vai se concretizar em 1922, quando a Clarice tinha mais ou menos um ano e alguma coisa, e eles conseguem fugir para algum país vizinho, se eu não me engano, a Bulgária. E aí de lá consegui vir aqui para o Brasil, onde eles já tinha uma parte da família de Clarice, se eu não me engano, uma parte da família da mãe de Clarice, que já vivia aqui no Brasil, na cidade de Maceió, em Alagoas. Então eles vêm para cá, a família de Clarice vem para cá, o pai, a mãe e as três filhas, eles vêm para cá porque já existe essa família aqui no Brasil. Vale lembrar que os grandes destinos dos judeus naquela época que saíam ali da Rússia e da Ucrânia eram os Estados Unidos e era a América do Sul, em especial o Brasil, porque o Brasil é um país o Brasil é um país costeiro, né? Então eles vinham para cá de navio e em qualquer lugar, praticamente em qualquer lugar da América do Sul que você aportar ali, vindo da Ucrânia, você chega aqui no Brasil, né? O litoral da América do Sul, boa parte do litoral da América do Sul é brasileiro. Né? Então isso fazia com que o Brasil fosse um lugar de preferência, vamos dizer assim, aqui na América do Sul, em especial o Nordeste, que fica ali naquela ponta do Oceano Atlântico, na ponta do continente que fica próximo ao Oceano Atlântico, que dá uma estratégia, que confere ao Nordeste uma posição estrategicamente favorecida, favorável para esse deslocamento demográfico. Bom, e aí a família de Clarice chega aqui, eles ficam um momento vivendo ali em Alagoas, o pai sendo mascate, ele comprava e vendia roupas, né? Ele comprava roupas usadas e depois vendia roupas usadas. É, com o tempo, esse comércio de roupas foi se diversificando para outros tipos de produtos, não só roupas, ele comprava produtos usados para vender. E aí a vida ali em Maceió não é uma vida fácil, porque o pai de Clarice, o Pedro, ele enfrenta alguns problemas com o seu cunhado, que já estava vivendo aqui, até que o Pedro resolve, quando Clarice tinha mais ou menos 4 para 5 anos, ele resolve sair de Maceió e tentar a vida no Recife, em Pernambuco. E ele vai para Pernambuco e ele consegue se estabelecer em Pernambuco, ali mais ou menos uns 2 ou 3 meses, e chama a família, as mulheres, né, para irem morar com ele, quando ele já tinha estabelecido casa, emprego e tal. E em Pernambuco ele fazia a mesma coisa que em Maceió, né, ele também era mascate. Isso faz com que a Clarice ela tenha vivido assim os seus anos de infância, os anos que ela consegue realmente lembrar da sua infância, mais ou menos dos 4 a 5 anos até os seus 15 anos, ela tenha vivido no Recife, de forma que ela se sente pernambucana. Ela sempre se sentiu pernambucana. E aí a Clarice, ela mora ali em Recife, como eu já falei, a mãe vai morrer com mais ou menos, quando ela tem mais ou menos uns 8 anos. Num episódio interessante, quando Clarice, ela ali com 8 anos, ela nunca tinha ido para o Carnaval de Olinda, o Carnaval ali de Olinda e Recife, né, nunca tinha ido. E aí ela consegue uma vizinha para levá-la
porque a mãe não poderia, a mãe já estava paralítica, e ela se enfeita ali de bailarina, toda de rosa e tal, e quando ela vai sair, a irmã mais velha, a Elisa, vem chamar a Clarice dizendo que ela não pode ir, porque a mãe está prestes a morrer, e a mãe morre, né? Efetivamente, e a Clarice não consegue ir a esse carnaval. Bom, e aí ali nessa infância clariciana, nessa infância pré-adolescência de Clarice, ela vai começando a demonstrar a capacidade que ela tem para criar enredos, para criar histórias. Ela fabulava coisas para a mãe, criava histórias e contava para a mãe oralmente. Depois ela vai começar a desenvolver a capacidade da escrita, ela vai aprender outras línguas nas escolas judaicas que ela vai passar. E isso vai fazer com que ela trabalhe como tradutora mais na frente, porque ela dominava várias línguas, dominava o inglês, ela dominava, obviamente, o Yiddish, que é o idioma hebraico, enfim. E aí ela vai começando a se desenvolver na escrita nessa época, até que a família se muda para o Rio de Janeiro, já só o pai e as 3 filhas, com, de novo, o pai tentando buscar uma atividade melhor, uma vida melhor para dar para as filhas. Lá no Rio de Janeiro ela continua os seus estudos, ela começa a vender os seus contos no Rio de Janeiro, quando ela tem mais ou menos 16, 17 anos, vender para revistas, né, num tipo de comércio, vamos dizer assim, que hoje em dia não existe, né. Antigamente você escrevia alguma coisa e você poderia vender para um jornal ou para uma revista publicar. É assim que grandes escritores começam a ser publicados, né? O Machado de Assis fez isso, inclusive, né? Escrevia um poema, um soneto, alguma coisa, um conto, e mandava para o jornal e você já era remunerado por ter escrito aquilo ali, né? Hoje em dia isso não acontece mais. Inclusive porque as oportunidades de você mesmo se publicar são muito grandes, né? Antigamente, para você ser lido, você precisava estar no jornal. Hoje em dia, para você ter lido, para você ser lido, você precisa de um perfil no Instagram. Você precisa de um perfil no Twitter só, né? Você precisa de um blog, quem ainda é mais antigo gosta de blog, enfim. E a Clarice, nesse meio tempo em que ela começa a se interessar e a vender os seus contos, ela também faz o curso preparatório da Faculdade de Direito, da Faculdade Nacional de Direito, que é a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que na época não tinha esse nome ainda não era universidade, mas é a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Ela consegue passar, se não me engano, na segunda tentativa, ela consegue passar no vestibular e ela faz direito, porque ela tinha vontade de ajudar pessoas, ela tinha um interesse especial pelas prisões, pelas condições das prisões e tal. E ela faz direito pensando nisso, né? Em contribuir socialmente com aquela comunidade, principalmente a comunidade dos detentos. Acaba que, como a gente vai ver na biografia dela, ela nunca vai trabalhar com direito, né? Mas enfim, os cursos de direito eram cursos que preparavam, principalmente ali até a metade do século passado, o curso de direito é um curso que preparava a pessoa para a vida intelectual, não só para o exercício efetivo do direito como advogado, como juiz, como promotor. Além de preparar para esse exercício do direito, o curso preparava as pessoas a serem intelectuais. Então era um curso mais abrangente, era um curso que envolvia muita filosofia, muita sociologia principalmente, e dava uma abertura maior para que o aluno pudesse entender mais ou menos como funcionaria a intelectualidade. Tanto que grandes autores do Brasil fizeram direito, são graduados em direito, mas nunca exerceram esse cargo, né? Bom, enfim. E aí no curso de Direito ela vai conhecer, pro finalzinho do curso de Direito, ela vai conhecer o Mauri, que vai ser o seu futuro marido, né? Antes disso, ela se apaixona pelo Lúcio Cardoso, que também é um escritor e na época já era mais ou menos famoso, ali em 1941, 1942. Ela conhece o Lúcio Cardoso, já escrevia lá em Minas Gerais, se não me engano, era no Rio Grande do Sul, não lembro. Mas ele já era famoso no círculo intelectual da época e ela vai se apaixonar pelo Lúcio Cardoso.
Mas essa paixão vai ser uma paixão que não vai ser correspondida porque o Lúcio Cardoso era homossexual. E a Clarice nutria uma paixão muito forte pelo Lúcio, que vai acabar nunca se concretizando por conta disso, né? Então a Clarice fala que são dois baques que ela tem na vida dela, que são baques muito grandes. Primeiro de não ter conseguido salvar a mãe, e não teria como, né? Mas enfim, ela acha que nasceu nessa tentativa de livrar a mãe da doença venérea que ela contraiu. E a segunda grande frustração da vida dela foi não ter conseguido concretizar esse amor pelo Lúcio Cardoso. É por isso que depois ela continua amiga do Lúcio Cardoso, ela vai continuar muito amiga do Lúcio Cardoso até ele morrer, mas ela vai começar a se interessar pelo Mauri na faculdade de Direito. O Mauri, que era um dos grandes alunos da faculdade de Direito, se não me engano, de uma turma posterior a ela, ou seja, a Clarice ela se forma em Direito, ainda espera ali 6 meses ou um ano, não sei, para o Mauri se formar. E a Clarice, ela nesse tempo da faculdade, ela começa a tentar equilibrar ali as várias facetas da sua vida, como noiva do Mauri, porque ela vai ficar noiva do Mauri, como autora iniciante, porque ela está vendendo ainda os seus contos para as revistas, como jornalista, como repórter, porque ela trabalha como repórter para os jornais na época, coisa que era muito difícil acontecer, né? Mulheres trabalharem como repórteres ali na década de 40, no começo da década de 40 ela consegue. E como autora de romance, porque ela está começando a escrever O Pé do Coração Selvagem. Ela começa a escrever o romance quando ela tinha mais ou menos 22 anos, 21 para 22 anos, e publica com 23. Então ela está tentando equilibrar todos essas facetas da sua vida, e ela mais ou menos consegue, né? Porque ela termina o curso, ela começa a ser reconhecida como alguém que, que é uma boa repórter no Rio de Janeiro. Ela também é alguém que continua contribuindo, vendendo seus contos para jornais e revistas, e ela consegue concluir de uma maneira, entre aspas, um tanto rápida, né, o Perto do Coração Selvagem. Ela termina com 22, ela tem um problema ali para conseguir a editora, ela consegue uma editora muito pequena para publicar o Perto do Coração Selvagem, que faz uma tiragem muito curta, muito pequena de Perto do Coração Selvagem, que é uma tiragem de 1.000 livros. Curta para uma tiragem pequena para a época, né? Na época você fazia romances de 10.000 cópias. As grandes editoras, como a editora José Olímpio, ou a Nova Fronteira, ou a editora Martins, que eram as grandes editoras da época, dos grandes autores, eles imprimiam vários livros. O Jorge Amado ia publicar alguma coisa, eles imprimiam 10.000 cópias, 20.000 cópias. Né? O menor que saía, a menor tiragem que saía era de 5.000 exemplares, 5.000 cópias. E a Clarice consegue só 1.000. E ela consegue publicar sem receber nada em troca. A editora publica com um acordo que era o seguinte: a, o pagamento que Clarice teria seria receber 100 dessas 1.000 cópias. Então, para a editora, era um trabalho era um acordo mais ou menos interessante, porque a editora não precisaria pagar nada para o autor escreveu, Clarice escreveu, e ela não vai receber nada por isso. Ela vende os seus direitos de publicação para a editora, e a editora, em contrapartida, em vez de dar dinheiro, ele dá 100 exemplares. Tá aqui, Clarice, 100 exemplares para ti, para tu fazer o que tu quiser com eles, né? Para Clarice tentar vender ali, para tentar ser paga de alguma maneira, né? E os outros 900 são exemplares da própria editora, que a editora vai fazer dinheiro com esses 900, né? Botar na livraria para vender e, enfim, tentar fazer dinheiro com isso, né? E Clarice recebe os seus 100 exemplares e, em vez de ela vender, ela recebe do Lúcio Cardoso a ideia de que talvez fosse mais interessante ela distribuir esses 100 exemplares, mandar para pessoas, para grandes intelectuais, para pessoas que escreviam no jornal, faziam crônica literária no jornal, porque essa seria uma maneira de ela ser conhecida.
Então ela pega esses exemplares, esses 100 exemplares, e manda um tanto para o Rio Grande do Sul, um tanto para São Paulo, esse aqui é para o Antônio Cândido, esse aqui é para o Sérgio Millier, esse aqui é para o Álvaro Lins, grandes cronistas da época, grandes críticos literários da época, porque ela tinha esperança de que, mandando o livro para essas pessoas iriam escrever sobre ela nos jornais, e escrevendo sobre ela nos jornais, o livro ia vender bastante, a editora ia ver que aqueles 1.000 livros, aqueles 1.000 exemplares que eles mandaram imprimir era pouco, teria que imprimir mais e Clarice conseguiria ganhar dinheiro a partir dessa segunda tiragem, dessa segunda impressão do livro. E ela faz realmente isso, ela envia esses livros para esses vários críticos, e ela vai conseguir um rebuliço interessante na crítica, porque o Perto do Coração Selvagem é um livro absolutamente muito diferente daquilo que o Brasil vinha fazendo até então. Né? Que esse é o gancho que a gente tem para a segunda aula, para falar um pouco sobre a crítica, as três principais críticas que saíram sobre ela, que eram do Sérgio Millier, do Álvaro Lins e do Antônio Cândido, e principalmente sobre como que o monólogo interior e o fluxo de consciência mudaram a forma de narrar na literatura brasileira, que é o que está ali no início da nossa aula 2 de Perto do Coração Selvagem. Bom, para a gente terminar essa primeira parte, a Clarice ela está noiva do Mauri. O Mauri ele passa no concurso para ser diplomata, né, o concurso do Itamaraty, que a gente chama, né, do Ministério das Relações Exteriores, e ele passa esse concurso para ser diplomata. Ainda não tinha terminado o curso de Direito. O pré-requisito para ele poder assumir o cargo era ele ter terminado o curso de Direito, então ele passa no concurso e passa ali mais ou menos uns 6 meses terminando o curso de Direito para poder assumir. E durante esse tempo, o casal tem que resolver um problema. A Clarice, ela precisaria ser casada com o Mauri para poder sair do Brasil com ele, né? Só que ela não poderia casar com um diplomata brasileiro porque ela era estrangeira. A Clarice não tinha cidadania brasileira, ela era estrangeira. Então eles tentam resolver esse problema de naturalizar a Clarice. Clarice precisa se naturalizar oficialmente brasileira para poder se casar com o Mauri. E antes disso acontecer, o pai de Clarice, o Pedro, morre. Então o pai dela, que era uma pessoa que Clarice sempre disse que era inclinada a coisas do espírito, ou seja, gostava de arte, gostava de música, gostava de apreciar a arte no geral, não vê Clarice casada e principalmente não vê Clarice tendo publicado o seu primeiro romance, que foi um grande sucesso, um grande estrondo na crítica literária brasileira, né? Ainda assim, Clarice se casa consegue a naturalização como brasileira, com uma carta que ela escreve pro Getúlio Vargas, o presidente da época, né? Porque ela já tinha dado a entrada no processo, o processo não saía nunca, tinha passado mais de 6 meses desse processo, o processo não conseguia sair, e aí ela escreve uma carta, o próprio punho mesmo, manda para o gabinete do Getúlio Vargas e ele concede a naturalização para a Clarice. E aí Clarice se torna brasileira, casa-se com Mauri, publica Perto do Coração Selvagem, e menos de um mês depois que ela se casa e publica o Perto do Coração Selvagem, ela embarca com o marido embarca primeiro e ela embarca depois para o primeiro posto diplomático que o Mauri vai ocupar, que é um posto na Itália, se eu não me engano, em Nápoles. Nápoles ali na efervescência da Segunda Guerra Mundial ainda, né? A gente está em 1943 e 1944, que a gente ainda tem a Itália muito forte dentro da Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, a gente termina esse trecho aqui da vida de Clarice para iniciar agora falando sobre Perto do Coração Selvagem. Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender sobre Perto do Coração Selvagem e sobre Clarice no geral é algo que eu já tinha falado naquela aula sobre o ovo e a galinha, é que o projeto literário de Clarice é um projeto não só literário,
mas também filosófico. Existe um projeto filosófico literário de Clarice na sua obra completa. Se você pega toda a obra de Clarice, ela está tentando passar para a gente ideias do que ela acredita ser literatura, principalmente no que se refere a uma narração que não é uma narração comum. Isso fica muito óbvio quando a gente lê Clarice. A narração dela não é comum, não tem início, meio e fim, não é nada parecido com o que a gente vê na literatura brasileira. Mas existe uma outra preocupação de Clarice, que é uma preocupação com as coisas do espírito, vamos dizer assim, com preocupações filosóficas que não são comuns numa obra literária. De forma que quando a gente teve aula de, da análise filosófica lá com o professor Tácito, ele falou que, por exemplo, a obra de Clarice, a obra completa, não só Perto do Coração Selvagem, ou A Paixão Segundo GH, que é um dos grandes livros dela, ou A Hora da Estrela também, que é um dos grandes romances dela, não só esses, mas toda a obra de Clarice, ela não perde em nada para obras de filósofos que escreveram literatura. Que quando o filósofo vai escrever literatura, ele tem uma forma de narrar mais filosófica, porque ele se preocupa não só com a história que está sendo contada, mas com os valores que estão sendo passados, o mundo que está sendo construído ali, e as relações entre as pessoas. Ou seja, é uma história, uma narração que sempre tem um fundo filosófico muito grande. Isso para a galerinha que escreveu, a galerinha que era filósofa e escreveu literatura, como o Rousseau escreveu literatura, como o Albert Camus também escreveu literatura, enfim, todos esses filósofos têm essa preocupação. Clarice também tem essa preocupação, a preocupação dela é literária e é filosófica, então existe um projeto literário filosófico. Eu digo projeto como só uma maneira de falar, porque eu não sei se ela tinha um projeto mesmo, né? Quando a gente fala de projeto, a gente pensa em alguma coisa organizada e tal, que alguém sentou aqui, vou fazer um projeto. A pessoa senta, bota lá no papel, vou escrever isso, vou escrever aquilo, com essa preocupação e tal. Não sei se foi isso, eu acho que não foi isso. Não foi esse projeto mesmo, certinho, bonitinho, mas obviamente há uma intenção clariciana, há uma intenção da autora de passar ideias que são ideias filosóficas dentro dos seus romances. Isso pode estar relacionado com os próprios dramas existenciais que Clarice viveu desde a sua infância. Clarice era uma pessoa com muitos dramas existenciais, não é novidade, não é de se espantar que ela tenha tido depressão e que ela tenha passado por terapia durante quase toda a sua vida, porque ela era uma pessoa com dramas existenciais, com conflitos existenciais, e provavelmente isso dá um tom diferenciado à sua literatura, ou seja, a obra que Clarice escreve reflete o seu próprio interior, de certa forma, né? E a gente vê isso, por exemplo, na nossa terceira aula, quando a gente relaciona, por exemplo, como é o Perto do Coração, o final do Perto do Coração Selvagem e como foi o final do casamento de Clarice também, né? Mas enfim, essa é a primeira parte de Perto do Coração Selvagem. A gente é apresentado a Joana no primeiro capítulo, né? Que é aquele primeiro capítulo que começa com as onomatopeias e tal, as galinhas que não sabiam que iam morrer. A gente tem uma Joana criança que tenta conversar com o pai, um pai que não está muito interessado naquele tipo de diálogo que a Joana quer travar ali com ele. O pai não está interessado em Joana aqui, na verdade, né? Porque ele está fazendo alguma coisa, está batendo na máquina de escrever e a Joana está fazendo várias perguntas e construindo um poema e ele não está muito interessado em ouvir a Joana, né? Então esse primeiro capítulo dá o tom de como Joana vai ser sozinha no resto da vida dela, mesmo tendo companhias, mesmo tendo casado, mesmo tendo o Otávio, seu marido, ao seu lado, a Joana vai ser sempre sozinha, né? Sempre uma mulher incompreendida, a não ser em raros momentos da sua vida, como com o professor ou com o homem lá no final, né? E aí a gente tem, nesses primeiros capítulos, uma alternância muito grande de fase da vida de Joana. No primeiro capítulo ela está criança,
no segundo capítulo ela já está adulta, e depois ela já está criança, ou seja, o tempo da narrativa ele não é um tempo linear. A gente vai acompanhando vários momentos, vários saltos da vida de Joana. Eu não sei nem se dá para dizer que há flashbacks, porque o flashback, ele subentende-se que o flashback é você está no presente, você inicia a história no presente e depois você volta ao passado, por isso que é flashback. Back significa volta, né? Então você volta ao passado. Essa é a ideia de um flashback. Não é o que acontece aqui, porque aqui a gente tem a Joana primeiro criança, e depois a Joana adulta, depois a Joana criança. Ou seja, é realmente um tempo não linear. Não dá para dizer que é necessariamente um flashback. Se a narração, se o primeiro capítulo fosse de Joana adulta, talvez desse pra gente dizer isso. Não, é um livro que está baseado no flashback. Né? E não é isso que acontece. O primeiro capítulo é da Joana criança, apesar da segunda parte do livro ser totalmente Joana adulta. Né? A segunda parte do livro é de Joana adulta. Praticamente só isso. Né? A Joana jovem e a Joana adulta também, né? Bom, e aí a gente tinha apresentado a Joana, uma dona de casa, que já está casada com o Otávio, que aqui no início do segundo capítulo ela diz. Cadê? No início do segundo capítulo ela diz: mal, porém, sentia que ele saíra de casa, ele, Otávio, ela se transformava, concentrava-se em si mesma, como se apenas tivesse vivido interrompida por ele. Continuava lentamente a viver o fio da infância. Esquecia-o e movia-se pelos aposentos profundamente só. Essa é a ideia da solidão de Joana, né? E de como o Otávio ele interrompe uma espécie de vivência, de vida que a Joana tem, como se ela vivesse duas vidas diferentes, né? A vida que ela tem ao lado de Otávio e a vida que é dela mesmo, né? Numa dicotomia que a gente vai ver durante toda a obra, né? Aquela Joana que é a Joana do seu interior, do seu coração selvagem, por isso que está aqui no título do livro, mas uma Joana também que vive para as convenções do mundo, uma Joana que vive para o casamento, uma Joana que vive para o marido e que por isso vai se distanciando daquilo que ela realmente é, que é ser uma pessoa de coração selvagem. Isso é o que Joana realmente é no seu interior, dentro de si. Por isso que é perto do coração selvagem, né? Ela sabe que dentro de si a sua essência é ser selvagem, a sua essência, ou seja, o seu coração é ser selvagem, mas ela nunca consegue voltar para essa selvageria que ela tinha na infância, né? E aí a gente vai passando os capítulos, a gente vai passando para frente, a gente tem um capítulo sobre a mãe, que ela vai relembrar um pouco, o pai vai relembrar para ela a mãe, porque a Joana não conheceu a mãe, a mãe morreu quando a Joana era muito criança ainda, ou seja, assim como Clarice, Joana também é órfã de mãe, primeiro e depois vai ser órfã de pai. A gente vai ter uma Joana que depois desse terceiro capítulo, desculpem, que fala sobre a mãe, que nesse capítulo a gente vai ter aquela conversa da Joana com a sua professora, que Joana pergunta o que se consegue. Não, peraí. Isso, ela pergunta para a professora o que é que se consegue quando se fica feliz. A professora não sabe responder e depois a Joana reformula a pergunta. Ser feliz é para se conseguir o quê? Existe aqui nessa pergunta uma indicação de que Joana ela é totalmente contrária às coisas que são externas ao mundo dela. Não existe uma confluência entre o seu mundo interior, entre o seu coração e o mundo exterior. Isso não existe. Né? Por isso que ela não consegue entender, a Joana criança não consegue entender para que a gente persegue a felicidade. E aí a gente vai ter o, o quarto capítulo de volta para a Joana adulta, que ela diz, logo no início, como ligar-se a um homem se não permitido que ele a aprisione? Como impedir que ele desenvolva sobre seu corpo e sua alma suas quatro paredes? E aqui lá questionando o casamento, né? E depois ela faz um questionamento ainda maior, logo na sequência. Ela diz: e havia um meio de ter as coisas sem que as coisas a possuíssem?
Isso é muito interessante, né? Há um meio de ter as coisas sem que as coisas nos tenham. E eu fico pensando, por exemplo, como que a gente fica, como que nós ficamos dependentes de determinadas coisas acontecerem para que a gente seja feliz, por exemplo. Já que a gente está falando de felicidade aqui no capítulo anterior. Como, por exemplo, eu persigo uma determinada posição social, eu quero determinado emprego, por exemplo, porque com esse emprego eu vou ser feliz. Como que eu tenho essa coisa, esse emprego que me deixa feliz, sem deixar que ele me possua também? Porque a partir do momento que eu coloco a minha felicidade, ou a minha realização, ou a minha satisfação, qualquer outro sentimento, a partir do momento que eu boto um sentimento numa coisa que é externa, essa coisa que é externa ela vai me condicionar, ela vai me possuir também. É mais ou menos a ideia que você tem de um relacionamento abusivo. Eu só sou feliz se for com fulano. Você coloca à mercê de outra pessoa o seu próprio sentimento, a sua própria felicidade. Né? E é mais ou menos esse sentido que ela está dando aqui para o relacionamento, para o casamento que ela tem com o Otávio, mas também para essa relação de possuir coisas, de querer coisas, de buscar coisas. Né? Como se ela estivesse dizendo o seguinte para a gente: tudo que está fora do eu, tudo que está aqui fora do eu, me possui se eu quiser. Ou seja, eu preciso de um computador novo. Aquela perseguição ela vai me possuir. Toda a felicidade genuína vem de dentro de si, vem do seu interior. Não vem de fora. Porque se vier de fora, ela não é genuína. Se vier de fora, ela vem uma felicidade com posse, com alguma coisa me possuindo. E isso não pode ser uma felicidade genuína. Isso não pode ser aquilo que a gente busca na nossa vida. É mais ou menos isso que ela está dizendo. Bom, depois a gente volta para a Joana criança no capítulo A Tia. Quando Joana vai morar com a tia porque o pai morre, a tia é irmã do pai. Então Joana fica órfã de mãe primeiro e depois órfã de pai, igual a Clarice. Com a diferença de que a Joana fica órfã de mãe e pai enquanto era criança, e a Clarice não, ela fica órfã de mãe primeiro, enquanto ela era criança, e depois de pai quando ela já era adulta. E aí a mãe, desculpa, a tia, ela recebe, recebe Joana, desculpa, daquela coisa de sentir pena dela, de se sentir, poxa, ela perdeu a mãe, perdeu o pai agora, vai ser uma pobre órfã e tal. E a Joana não entende esse tipo de sentimento que a tia tem por ela. Ela só entende, na verdade, que o pai morre depois que ela se desvencilha ali do braço da tia, vai para vai para a praia, que ficava ali perto da casa da tia, e ela contempla ali o mar, ela está ali na praia contemplando o mar e ela vomita. Ela bota o que tem dentro de si para fora. Essa é a metáfora do vômito, né? Ela bota o que tem dentro de si para fora. E quando ela vomita, ela abre espaço, vamos dizer assim, para aquele sentimento que deveria entrar, que é a consciência da morte do pai. A consciência de que agora ela está realmente sozinha no mundo, né? E a partir da morte do pai, ela começa a mentir, que é o que diz bem aqui na página 39, né? Foi então que começou a mentir. Como se a morte do pai tivesse não despertado, porque esse interior diferente de Clarice já tinha despertado antes. O primeiro capítulo do livro deixa claro pra gente que Joana não é uma pessoa normal, como as outras. O primeiro capítulo, quando ela observa as galinhas, observa as minhocas, a gente já sabe que Joana não é normal. Mas a partir da morte do pai, ela abraça esse seu lado, ela aceita que aquilo ali realmente é ela, e ela começa a ter uma vida mais genuína, vamos dizer assim, porque ela aceitou o seu interior, ela aceitou aquilo que ela realmente é. Né? E aí, no capítulo seguinte, que é a Alegria de Joana, a gente volta para Clarice, desculpa, a gente volta para Joana. Joana e Clarice se parecem tanto que eu fico confundindo. Alegrias de Joana, a gente volta para Joana adulta, que ela tá olhando Otávio dormir ali e fazendo
várias conjecturas sobre como é essa vida de casada dela. No último capítulo dessa primeira parte, que é o banho, esse é um capítulo muito bom, principalmente no seu início e no seu final. Porque o capítulo começa com a Joana roubando o livro. E a tia vê que a Joana roubou o livro. E esse acontecimento ele vai condicionar todo o restante da vida de Joana, porque a partir daí a tia percebe que Joana ela é amoral, ou seja, ela não tem ideias morais, ela não sabe, não é que ela não saiba, ela sabe sim, mas ela não se movimenta no mundo, não age no mundo a partir de padrões morais, de bem, mal, de bom e ruim. Ela não age no mundo assim. Ela é próprio um animal selvagem, por isso que a tia vai chamar ela de víbora. Víbora no sentido de cobra mesmo, de ser um animal. Porque um animal ele não se move no mundo dele a partir de conceitos de bem e mal. Né? A víbora, a cobra, ela não vai morder alguém porque ela não gosta. Ah, eu vou morder aqui o dedo desse ser humano porque eu não gosto dele. Não é isso. A cobra morde porque ela tem o instinto de fazer, ela quer fazer, ela vai lá e faz. Né? Ou porque existe o instinto mesmo, ou um instinto específico, é um instinto de sobrevivência, porque ela se sente atacada, enfim. Essa decisão de picar alguém, de morder alguém, não passa por um crivo moral, de bom, de ruim, de bem e mal, de certo e de errado. E assim é Joana. Joana é essa pessoa, amoral. Por isso que ela rouba o livro e ela diz pra tia que não tem problema nenhum ela roubar o livro. Ela sabe o que foi que ela fez porque ela tem consciência do mundo exterior. O mundo exterior, ela sabe que funciona sobre a égide do certo e do errado. A égide da moral. Ela sabe como que funciona o mundo exterior. Agora, o seu mundo interior não funciona assim. Ela não é essa pessoa e para ela tá tudo certo. Ela diz, ó, vou roubar quando sentir vontade. E aí a tia percebe que não dá para continuar com o Joana morando ali junto com ela e resolve mandar a Joana para o colégio interno, para o internato. Antes de ela ir para o internato, ela tem um encontro com um professor, que é o professor que fica ali amigo dela, que ele aparece só 2 vezes na obra, essa e a segunda vez. O professor ele vai ter ali uma conversa com Joana, que é uma conversa deixa eu abrir bem aqui, que é uma conversa de tentar entender, ou melhor, é uma conversa de igual para igual. A única conversa de igual para igual que Joana tem na vida dela é com o professor. Porque depois disso ela não encontra outro igual. O homem que ela encontra no final da obra chega perto disso, mas não é uma conversa de igual para igual, porque a Joana ela é muito mais do que aquele homem e ele sabe disso. Ele sabe que ele está muito abaixo de Joana, que Joana ela tem muito mais potência de vida do que ele. Nesse diálogo com o professor não, é uma conversa de igual para igual até o momento que a mulher do professor chega, né? Mas tem um ponto específico aqui que eu achei interessante. Tem um ponto específico aqui, lá no finalzinho do capítulo. Ah, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, achei aqui. Achei. Ela conversa com o professor. Ela conversa com o professor. E aí eles começam a conversar sobre a vida e sobre o que é bom, o que é mal, esses tipos de esse tipo de conversa mais filosófica mesmo, né? E ele pergunta para ela, tá bem aqui. Diga antes de tudo, diz o professor, diga antes de tudo o que é bom e o que é mal. Não sei, responde Joana. Não sei não é a resposta. Aprenda a encontrar tudo o que existe dentro de você. Isso é muito importante, né? Porque aprenda a encontrar tudo o que existe dentro de você dá a ideia de que nós temos um mundo interior que faz mais, que é mais, que tem mais potência do que o mundo exterior. Aprenda a encontrar tudo o que existe dentro de você dá uma ideia de que
as respostas para o mundo estão conosco. Isso faz sentido porque lá no final do livro, no último capítulo, existe aquele mergulho que Joana faz dentro de si, que é o de profundis, né, das profundezas, como ela vai tentar se buscar dentro das profundezas. Isso está muito relacionado com essa fala do professor, ela tentando buscar aquilo que existe dentro de si própria, né? Como se Joana tivesse que, como se ela tivesse demorado toda uma vida para entender aquilo que o professor falou para ela quando ela ainda era criança, né? Bom, a Joana responde: bom é viver, balbuciou ela. Mal é. O professor pergunta: é? E ela diz: mal é não viver. Morrer, indagou ele. Não, não. O que então? Diga. Mal é não viver. Só isso. Morrer já é outra coisa. Morrer é diferente do bom e do mal. Ou seja, existe para Joana duas coisas: viver e não viver. Morrer está fora desse crivo de bom e mal, esse crivo moral que ela desenvolve aqui, né? Essa ideia de estar vivo, não só estar existindo, mas estar vivo mesmo, estar atuando sobre o mundo, é o que ela vai se afastando ao longo do tempo, desde o internato até o casamento com Otávio, né? Chega um momento da vida de Joana adulta que ela não vive. E aí, quando ela encontra um homem, ela recomeça a viver. O que é diferente da morte, porque a morte é um fato que não entra nesse cálculo de viver e de não viver, né? E aí, bom, depois disso a gente tem a aparição da mulher do professor, quando Joana percebe que, que perto daquela mulher ela era criança, porque ela começa a nutrir ali sentimentos pelo professor. E quando ela percebe que a mulher do professor entra na sala e ela enche a sala com a sua presença e fala com Joana de maneira condescendente, tratando Joana como uma criança que ela é, Joana percebe que. Joana se auto-percebe, ela se autoconhece ali. Ela percebe a sua condição de criança. E ela fica absolutamente transtornada com isso. Por isso que ela vai começar a chorar, vai dizer que é feia, o professor vai perguntar para ela: por que você está chorando? Ela diz: é porque eu sou feia. E o professor diz: ah, por um momento eu esqueci que eu estava falando com uma criança. E aí Joana chora mais, enfim. Depois desse encontro ela volta para casa e antes de ir para o internato ela tem uma experiência na banheira, no banho, né, que é uma experiência de toque, uma experiência sexual que ela vai ter, como uma espécie de renascimento de Joana. E faz muito sentido esse renascimento ser numa banheira, dentro da água, né? Porque a gente sabe que aqui tem uma metáfora muito óbvia aqui para o nascimento, de como que o feto fica mergulhado na água, no líquido amniótico e tal, e depois ele nasce se livrando dessa água, que é o que acontece com Joana também, né? Existe essa passagem da vida dela, que ela quer deixar de ser criança, de ser aquele ser frágil, que na verdade não é ser criança, não é uma ideia de eu quero crescer porque eu quero crescer. Não é de repente 30, aquele filme, aquela comédia romântica clássica dos anos 2000, em que a menina quer crescer porque ela quer ter 30 anos e tal, porque ela não quer ser adolescente. Não é isso. A Joana ela quer ser mais do que ela é. Ela entende que ela precisa ser mais do que ela é e ela começa a operar essa mudança dentro de si a partir desse encontro com o professor, com a mulher do professor e com o banho com o banho que ela vai tomar, né, com essa experiência sexual, enfim. No final das contas, a partir desse momento que a Joana toma esse banho, depois ela vai para o internato, a vida dela muda, porque ela vai cada vez mais se condicionando a um tipo de vida exterior. Em vez de procurar tudo que existe dentro de si, que foi o conselho do professor, a Joana começa a buscar coisas fora de si e ela vai lentamente se modificando aos poucos, lentamente permitindo que Otávio, por exemplo, quando ela se casa com ele, permitindo que Otávio baixe sobre si suas quatro paredes. E ela vai começar a mudar de tal forma que ali na segunda parte da obra, a gente tem um conflito muito óbvio entre a Joana interior e a Joana exterior.
que um conflito que já fica meio óbvio aqui no início, no primeiro capítulo da Joana adulta, que é o segundo capítulo do romance, que ela fala que a presença de Otávio faz ela deixar de viver, e quando ele vai embora parece que ela ganha vida de novo, né? A gente tem esse prelúdio do que é esse conflito da Joana logo no início do romance, e esse conflito vai perpassar todo o romance. No final das contas, a trajetória de Joana é uma trajetória de primeiro de ela se perdendo, né, porque ela não consegue lidar muito bem com aquele seu interior selvagem, então ela se perde naquela potência de vida que ela tem, e ela tenta se encontrar depois, tenta se satisfazer com coisas exteriores, e não vai dar certo. A gente já teve essa aula, a gente sabe que não vai dar certo. E ela tenta voltar para aquele seu coração selvagem, aquele seu coração selvagem da infância, quando ela foi capaz de roubar o livro, que foi o grande ponto da vida dela, roubar o livro. Quando ali ela talvez tenha se sentido mais viva do que nunca, né? E para encerrar, eu acho que para mim, o que fica do Perto do Coração Selvagem, nessa segunda, entre aspas, leitura, essa segunda análise que eu estou fazendo aqui, na verdade é a terceira, né? Fiz a primeira análise quando li, a segunda quando dei a aula, e essa terceira. Faz muito sentido com o livro que eu estou lendo agora, que está bem aqui, né? O Hamlet, de Shakespeare. Faz muito sentido porque ele tem uma discussão muito forte, o Hamlet tem uma discussão muito forte de o que é que nós estamos vivendo. Que isso se opera dentro da peça, porque Hamlet é uma peça, numa dicotomia que ele coloca entre bastidor e palco, o que é muito próprio do teatro, né? Bastidor e palco. O palco sendo aquilo que você representa para o mundo e o bastidor sendo aquilo que você realmente é. Aquilo que você realmente é, você não mostra no palco, porque o palco é o lugar da representação. E representação aqui na polissemia, ou seja, nos vários significados que ela tem. No caso do Hamlet, uma representação teatral, obviamente, como todo ator faz, mas uma representação que todos nós fazemos ao vestir uma máscara para tentar viver no mundo. E o Hamlet, ele se incomoda com essas pessoas quando ele pergunta quando é que alguém vai me dizer aquilo que as coisas realmente são e não aquilo que eu quero ouvir. Porque ele, Hamlet, é um príncipe. Sendo alguém importante, sendo alguém da nobreza, ele vai exercer sobre as pessoas esse poder, entre aspas, de maquiagem da realidade. Né? Que as pessoas vão dizer para ele aquilo que ele quer ouvir. Porque ele tem poder. A relação em Perto do Coração Selvagem é diferente, não é uma relação simples de poder político como há no Hamlet, que é um poder político, obviamente, ele é um príncipe, né? Dentro de um reino há um poder político. Em Perto do Coração Selvagem não é esse poder político, né? E a Joana, ela exerce ela exerce uma força, eu não diria necessariamente um poder, para não confundir com essa ideia de política, mas a Joana exerce uma força, um poder mesmo sobre as pessoas que faz com que ela própria não se aguente, não entenda o seu interior, e por isso, a partir dessa experiência do banho, ela vai se modificar, ela vai tentar agir no palco do mundo, ela vai tentar representar aquela personagem que ela não é. Eu acho que a diferença que existe aqui entre o Hamlet e o Perto do Coração Selvagem é que o Hamlet, ele pelo menos até agora, o que eu conheço da peça, o Hamlet ele trabalha nessa dicotomia entre bastidor e palco. Ou seja, existe o interior das pessoas e existe aquilo que elas querem mostrar pra gente. Existe aquilo que elas realmente são, a sua essência, e existe a aparência, aquilo que ela aparenta para a gente. Perto do Coração Selvagem, em Joana, ela pode até ter começado
a operar nessa dicotomia de existe a sua essência, que é o seu coração selvagem, e ela começa a trabalhar na aparência, mas chega um determinado momento da obra em que essa aparência de Joana como dona de casa, como esposa de Otávio, essa Joana que no final do romance ela quer ter um filho, isso tudo que a gente poderia classificar como aparência, eu fico me perguntando, isso é realmente aparência? Porque talvez Joana tenha começado a pensar nessa sua nova personalidade, dizer assim, como sendo realmente uma aparência. Eu não, ela, como se ela tivesse pensado, eu não sou isso daqui, mas eu preciso representar esse papel para poder viver no mundo. Mas chega um determinado momento que eu fico me perguntando, será se ela realmente está representando um papel ou será se ela já introjetou isso dentro da personalidade dela e, e ela é aquilo ali também. Como se ela tivesse realmente duas personalidades. Como se ela fosse a pessoa do coração selvagem e ela fosse aquela pessoa do coração dócil, que foi docilizado, que foi adestrado para poder viver no mundo. Será se esse coração adestrado de Joana realmente é aparência? Ou ele já virou essência? Ela já representou tanto aquele papel que ela se confunde com aquilo? Essa é uma pergunta que eu faço. E eu faço essa pergunta e eu acho que realmente eu faço essa pergunta e já respondo. A minha interpretação é que a Joana ela é essas duas coisas. Essa aparência não é a aparência, é a essência dela. Começou como uma aparência, mas ela colocou isso para dentro de si e ela é essa bipolaridade dessas duas pessoas, né? Isso isso me parece um tanto claro quando a gente percebe o último capítulo, quando ela faz essa busca interior. Ela diz das profundezas, eu busco o seu nome, ó Deus, e ela tenta buscar uma divindade dentro de si, tentando se reencontrar. Porque se aquilo fosse, se essa aparência fosse realmente somente aparência, provavelmente ela só precisaria se reconectar com a Joana de coração selvagem, ela vai se reconectar com a Joana de coração da infância, a Joana que roubou o livro, a Joana que foi chamada de víbora pela, pela tia, e ela se reconecta ali e consegue viver de novo dentro desse espectro do coração selvagem. E não é isso que acontece, porque a Joana tem uma dificuldade de conseguir se reconectar, tanto que tanto é verdade que quando ela só consegue esses momentos de viver como ela realmente quer viver no contato ali com o homem que vai ser, entre aspas, o amante dela, que a gente não sabe se realmente é amante ou não, né? Mas enfim, ela tá numa busca ali por um autoconhecimento, de tentar saber quem ela realmente é, porque é, ela já viveu tanto aquele papel, ela já representou tanto aquele papel, que ela está se confundindo com aquela pessoa. Ela não sabe quem ela realmente é. Se ela é a Joana do coração dócil e adestrado, ou se é a Joana do coração selvagem. Ela não sabe. Né? Então essa é a principal diferença de como que Hamlet, que eu estou lendo agora, e o Perto do Coração Selvagem, eles trabalham a mesma, eles trabalham o mesmo assunto. Para Hamlet, as pessoas são essência e aparência. As pessoas escolhem representar um papel ou viver aquilo que elas realmente são. Né? A busca de Hamlet é ele tentar viver aquilo que ele realmente é durante toda a peça, enquanto as pessoas que estão ao seu redor vivem a representação. Joana, ela pode até ter começado a operar nessa lógica de saber que ela é uma coisa e representar um papel, mas ela representa esse papel tão bem representado, de uma maneira tão perfeita, que ela se confunde com aquilo ali. Em vez de ela ter uma personalidade e representar o papel, ela começa a ter duas personalidades e ela não sabe mais quem ela é no final das contas, e por isso que o último capítulo é ela indo buscar nas suas profundezas aquilo que ela realmente é. Por isso que o último capítulo é um capítulo de autoconhecimento. Bom, gente, esse foi o meu resumão aqui da primeira aula de Clarice. Passei por várias coisas, consegui fazer alguns links com coisas que eu não tinha feito nessa primeira aula. Espero que ajude vocês aí
maratona da prova da UEMA, beleza? Eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem.